Boas-vindas a mais um episódio do Me Conta Sua História. Nessa terceira temporada, a gente está convidando e contando histórias de mulheres empreendedoras, donas dos seus próprios negócios. No episódio de hoje, a gente vai falar de assessoria de imprensa, posicionamento digital e produção de conteúdo. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer aquele pedido, aquele convite para você ir lá na plataforma de stream que você está me vendo e me ouvindo e avaliar o podcast. Se você me der 5 estrelas, eu vou ficar muito feliz. E se você está assistindo aqui no YouTube, já ative as notificações do canal para você ficar sabendo da próxima entrevista. Então, agora sim, vamos conhecer a entrevistada de hoje. A empreendedora de hoje, ela foi uma das pessoas que me ensinou e me incentivou a estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Eu lembro que a gente teve uma conversa onde ela me disse assim, foca no vídeo, vai fazer audiovisual, que é isso que tu gosta. E aqui estou. Ela também foi uma referência para mim em diversos momentos. A gente se conhece há anos. Estou aqui fazendo jornalismo, fiz assessoria de imprensa junto com ela, produzi conteúdo no digital junto com ela. E, enfim, eu não vou me alongar muito, porque o que importa é saber que o Me Conta pode estar recebendo a Nair Martinenko, a Naná. Naná, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conversando comigo. Enfim... Muito, muito obrigada mesmo. E tudo que eu falei aqui é verdade. Oh. Eu lembro aquela conversa que a gente teve. Foi naquele sofazinho lá na República. Foi justamente essas palavras, assim, que ficou na minha mente. Foca no audiovisual. Vai falar com as pessoas. Tu é boa no vídeo. É verdade. Então, aqui estou. É verdade. Uma grande empreendedora de audiovisual. Bom, então a gente... A Naná hoje ela tá à frente da Sun Content, que é uma agência de mídia social, que eu já trabalhei lá. Produz conteúdo, faz posicionamento digital e assessoria de imprensa. Exato. E eu gosto de uma frase que eu lembro que tu falava muito na época e também tá nas tuas redes sociais e no site, que tu acredita que qualquer conteúdo é a base de qualquer movimento dentro da comunicação digital. E aí a gente começa perguntando... Por que é importante saber se posicionar na rede social? Sim. Obrigada, então, Tainá, adorando aqui. As palavras realmente me deixam muito feliz em ouvir, porque também faz parte do empreendedorismo, que é o que tu está fazendo aqui, Sim. que é estimular que outras pessoas encontrem a sua voz, encontrem o seu propósito, né? Porque às vezes é isso, é a gente encontrar qual é o espaço que a gente se identifica para o negócio poder nascer e crescer, como está acontecendo contigo. Então, muito bom saber disso. Sobre essa questão do conteúdo, tudo é conteúdo hoje em dia, né? O conteúdo imagem, conteúdo voz, o conteúdo informação, porque isso está nos primórdios da nossa existência, né? Que, na verdade, a gente se comunica, a gente nasceu para se comunicar. E, ao longo do tempo, isso foi se aprimorando, foi se desenvolvendo, e hoje a gente, com as ferramentas que tem, principalmente da inteligência artificial, digital, tomou uma proporção que a gente nem imaginava há uns anos atrás. E hoje é a base para te fazer negócios. Hoje é a base para você poder criar conexões reais e conexões que façam sentido para a tua vida, tanto do ponto de vista emocional, afetivo, quanto profissional. Eu vou focar mais no profissional, que é o nosso propósito desse encontro. Então, eu acredito nisso. Assim, então, para você desenvolver... Porque o que acontece? Quando você trabalha com conteúdo, mas conteúdo é mais do que informação, né? Que nem até um tempo atrás a gente dizia que estava na era da informação, né? Assim como a gente teve na era industrial, na era da informação, hoje a gente está na era da reputação, né? Então, que é esse conteúdo que vem com algo mais. Porque ao mesmo tempo que as ferramentas vieram para nos ajudar, elas também nos trouxeram um desafio que é homogeneizar todo mundo, né? Então, na medida que tem uma Tainá por trás de um programa, você está agregando toda uma história de vida, toda uma história profissional que dá reputação para o teu programa. Dá reputação para o que você faz. Então, por isso que eu digo, a gente vive na era mais da reputação, né? Então, que é você se diferenciar desse mundo submerso em informação, né? Demais até para nós. Mas o que vai nos diferenciar é isso, assim, a gente cuidar desse conteúdo com carinho, imprimir uma marca própria, imprimir uma credibilidade, imprimir um conhecimento e também algo muito genuíno seu, né?
Sim, uma das entrevistadas que passou por aqui é uma produtora de conteúdo jovem, recém-formada em jornalismo, e ela falou... Quando eu perguntei pra ela, né, o que tu acha que é muito parecido? Porque na minha visão, o jornalismo, pessoa que vem na academia, recém-formada, com tudo aquilo de assessoria de imprensa, de rádio, de TV, é uma pessoa que tá super bem preparada profissionalmente para trabalhar com rede social. Claro. E aí eu perguntei pra ela o que tu acha, né, o que diferencia dessas profissões, e ela trouxe justamente essa coisa de saber cuidar do conteúdo, porque informação todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, ela diz assim, nós jornalistas estamos extremamente bem preparados para trabalhar com o conteúdo, seja ele de entretenimento, seja ele de falar de estética, seja ele de falar de empreendedorismo, de negócios. Nós sabemos lidar com o conteúdo, a gente vai saber moldar e entregar melhor para a pessoa. Exatamente. Não, ela com certeza, já é uma boa profissional só por nos falar isso, que bom, fico feliz, né? É exatamente isso, eu acredito muito nisso. Que a informação todo mundo tem acesso, né? É a coisa mais fácil hoje de você acessar. Agora, acessar informação de qualidade, que vai te trazer algo mais, que você pode usar na sua vida pessoal, profissional, ou que vai impactar em você, é outra questão. E nós, jornalistas, né, e outros profissionais da comunicação, a gente foi talhado para trabalhar nisso, né? Então, por exemplo... A gente tem sempre uma visão que não é uma visão unilateral das coisas. Né? Então, a gente sabe, né, a Tainá jornalista sabe, a gente aprende que não existe só um ponto de vista para o mesmo assunto. Né? E que não existe uma versão errada e uma versão certa. Né? Totalmente errada, totalmente certa, é isso que eu quero dizer. Né? Não estamos falando de fake news. Sim. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é compor um conjunto de visões diferentes e deixar que o teu leitor, o teu espectador, né? Ele, então, a partir da sua vivência, ele veja como é que ele vai querer entender e absorver aquela informação. Então, você tem a obrigação e a responsabilidade, na verdade, né? De dar todos os insumos para ele poder fazer a melhor escolha. Né? E hoje esse produtor de conteúdo rápido, que é talhado ali para brincar com as redes sociais, ele não tem essa visão macro. Né? Ele pega a informação e larga, porque ele está muito mais preocupado com impactar, em viralizar, em ter seguidores. Né? Então, eu acredito muito nisso, mas eu acho que essa confusão também toda que a gente vive, é porque tudo caminhou muito rápido. Muito rápido. Né? Na época dos nossos pais, até na minha época, né, as transformações levavam 10 anos para mudar. Hoje é de uma semana para outra e a gente não se preparou para lidar com tudo isso. Então, a gente está fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Mas eu sou otimista. Eu acredito que a gente vai lapidar esse caminho melhor, a ponto da gente... não vai conseguir eliminar as fake news, porque fatos distorcidos, eles são tão antigos quanto nós. É verdade. Né? Eles só ganharam um holofote maior por causa das ferramentas digitais, mas sempre existiu a distorção da informação. Mas eu acredito que a gente vai passar por essa educação digital, né? E cada vez mais as pessoas vão se sentir mais confortáveis em buscar informação em fontes respeitáveis. E eu acho que esse é um papel da comunicação e do jornalismo. É a gente fazer com que essas informações estejam mais disponíveis do que só essa coisa de viralizar, né, de impacto pelo impacto, né? Então, eu acredito nisso. A Marta Gabriel é uma pesquisadora e escritora, e muito que tu falou sobre isso, né? O jornalismo e a comunicação no digital, nas ferramentas digitais. E a Marta, ela tem toda uma pesquisa onde ela afirma que o termo marketing digital não é o correto. Exato. O correto é o marketing no digital, né? No ambiente digital. Porque o que é o correto? Que aí ela explica, né, em várias palestras, e ela também tem um livro que foca nisso, que é o Marketing na Era Digital, o nome do livro, que ela fala, a gente tem que, o correto é usar as ferramentas e técnicas do marketing no ambiente digital. Sim. E muitos hoje, especialistas, que na verdade se chamam de estrategistas, eles afirmam que é isso e que uma boa campanha ela não se baseia só no digital, ela também tem que ter o off. E aí eu queria te perguntar, tu acha que isso se assemelha
com os nossos serviços, né, de o jornalismo, entregando a notícia, mas também de assessoria de imprensa? Com certeza. Gosto muito da Marta Gabriel, ela sempre traz esse olhar muito realista, né, das coisas e desvenda algumas coisas que entram na moda, né? Isso. Sim, Tainá, por exemplo, tu sabe que lá no meu início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com comunicação corporativa, a gente fazia muita assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? É fazer com uma informação de uma empresa, de uma instituição, que seja de um interesse grande das pessoas, ganhe espaço dentro de um jornal, de uma televisão e de um rádio. Então, era esse nosso trabalho. A gente, enquanto jornalista, entende o que é uma notícia e o que quem está do lado dos veículos de comunicação precisam, e, ao mesmo tempo, a gente tem acesso à fonte da informação. E a gente fazia com que essas duas peças se casassem. Quando chegou o digital, o que se dizia era, não precisa mais. Agora cada um vai ter seu próprio canal, né? Cada um vai ter as suas ferramentas, eu não preciso mais de intermediadores, né? De uma certa forma é isso, e que bom, porque a partir dessa realidade também surgiu muitos canais independentes, né? O próprio Me Conta Sua História, né? Vem disso. Então, ou seja, antes para você ser dono de um grande jornal, uma grande emissora de televisão, não era possível, né? Hoje a gente pode ter esses canais, sim. Mas não significa que você não tem que fazer uma curadoria dos conteúdos. Né? Então, porque também a gente tem muita informação rolando. Mas, enfim, teve um intervalo entre que largaram de mão o ON, como você falou. Né? Ninguém mais faz ON, ninguém mais fala com ninguém, é tudo no digital. Vieram várias coisas nessa esteira, né? Vídeos, YouTube, podcasts, reels, enfim, tudo que a gente conhece. Cada um tinha seu blog, cada um tinha seus canais. Newsletters também. Bom, agora vem acontecendo agora há um tempinho atrás, assim, 2, 3 anos para cá, uma reconexão com o ON, né? Porque as pessoas se deram conta também que existe um grande potencial ainda de informação que precisa do ON, né? Principalmente os jornais locais, né? Exato. Eu percebo isso, assim, por mais que estejam divulgando nas suas newsletters, ou mesmo ali nos seus perfis digitais, mas o que acontece na cidade, no bairro, as pessoas, elas acabam compartilhando, a fonte principal delas é aquele jornal. Sabe por quê, Tainá? Porque tem uma coisa que não mudou. As pessoas não se a informação, só a informação globalizada, a informação macro, que não conta o que acontece ao teu redor, isso aí tem uma vida útil muito curta e também não traz contribuição para a comunidade. Né? Eu quero saber o que está acontecendo no meu bairro. Eu quero saber o que está acontecendo na minha cidade, na minha região, no meu estado, no meu país, enfim, né? Então, assim, só saber o que está acontecendo no país e no mundo não conecta com a tua realidade. Então, tem um grande espaço para você fazer, sim, conteúdo regionalizado, conteúdo local, ou conteúdo até temático especializado. Se você mora numa região agrícola, por exemplo, assuntos do agronegócio são interessantes, né? Ou numa região como, por exemplo, a região aqui do Vale, por exemplo, da Grande Porto Alegre, é uma região que trabalha muito com a área de serviços e comércio. Sim. Então, quer dizer, eu acho que... E tem as suas peculiaridades. Tem as suas peculiaridades. Né? Então, esse conteúdo ele continua muito rico. E esse conteúdo tem muito engajamento. E a gente volta para a origem do jornalismo, né? Que é informar quem precisa de informação. Não pode desconsiderar certos públicos. Então, o ON tem muita necessidade levar informação. Por exemplo, quando eu trabalho assessoria de imprensa, obviamente que o cliente quer estar nos grandes veículos de comunicação, nacional e tal, mas a gente mostra que talvez não, com certeza, eu me corrigi, com certeza ele tem um grande potencial também do ponto de vista do negócio dele, de fortalecimento de imagem e reputação naquela região, porque ele pode, se ele tem uma indústria numa cidade, mesmo que ele venda
para o Brasil inteiro ou para outros países, mas quem está trabalhando na indústria dele é quem mora naquela cidade. Exato. Fora os fornecedores, né? Ele tem um impacto grande naquela cidade, naquela região. Ele não pode desconsiderar isso, né? Até porque hoje as empresas são cobradas também por responsabilidade social e ambiental, onde elas estão inseridas. Sim. Então, é uma forma de prestar contas também para as autoridades e para a comunidade. Então, o olho no olho, a voz, o a informação regionalizada, ela tem muito espaço. Ela pode não ter, que as pessoas confundem, às vezes, ela pode não ter assim, aquele status, sim. né, de... eu vou falar de macroeconomia do Brasil, ou falar de macroeconomia só da região metropolitana do Rio Grande do Sul, né? Não tem, talvez, aquele... Não é status, não tem glamour. Talvez não tenha glamour, né? Sim. Mas aí que entra a importância do jornalismo e da comunicação. O jornalismo não fica só no glamour. O jornalismo está muito preocupado na informação e que ela chegue no diferente dos influencers, diferente dos... né, das pessoas que acham que tem as respostas para tudo, né? Então é diferente disso. Ele está realmente comprometido com a informação e não tanto com esse glamour da informação. E como que tu explica para essas pessoas, para essas empresas, né, que estão ali no local, a empresa está ok, bem, aí fala sobre esses assuntos, mas como é que tu chega e ela quer se destacar, mas como é que tu chega para ela e explica sobre o posicionamento digital, né? A gente está falando, o ESG é aí uma sigla que está aí mundialmente sendo conhecida. As pessoas estão falando de sustentabilidade, exato, de governança, mas como é que tu chega para essas pessoas e explica para elas assim, o teu posicionamento digital também é importante? Acho que o primeiro passo, Tainá, é não falar em digital como se fosse uma caixinha separada do resto. Boa. A primeira coisa, a gente tem que mostrar para ele que essa caixinha digital, ela não é só uma ação de marketing. Não, ela está exatamente dentro da governança. Tá. Ela tem que fazer parte do pilar estratégico de governança. E dentro da governança entra exatamente o que você falou, né? A questão do ESG, a questão do impacto na comunidade, impacto socioeconômico, impacto socioambiental. Então, ele tem que prestar contas. Então, quando ele for ser estudado pelos seus acionistas, quando ele for ele precisa, né, ter todo esse ponto sólido para poder realmente ele poder ser até porque também hoje os grandes compradores internacionais, até nacionais, eles têm uma preocupação, por exemplo, em rastrear toda a cadeia produtiva das empresas, e rastrear também a comunidade onde eles estão inseridos, quais são as responsabilidades. Enfim, governança. Governança. E se a gente mostrar que a comunicação digital ela é um pilar da governança, você vai dar a devida importância que é. E, claro, depois você tem que mostrar isso de forma prática, né? Mostrando como é que acontece, casando com cada um daqueles pilares da governança. Tanto é que a comunicação, ela tem que estar, normalmente, as grandes empresas que têm essa visão, elas colocam a comunicação digital dentro da estratégia mais alta. Normalmente se reporta direto ao CEO, a uma presidência, né? Por quê? Porque não é só um pilar lá no fundo para vender produto, para fazer impulsionamento, essas coisas todas, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que não mostrar que a gente não é uma caixinha separada do core principal da empresa. Né? Porque às vezes parece um pouco isso, né? Se tu pensa assim, como a rede social ela é vendida, ela parece que as pessoas precisam dar uma atenção para elas diferente, né? Claro que acaba tendo uma visão muito mais do marketing, como venda mesmo, né? Focado no atingir um público-alvo, mas pensando numa comunicação como um todo, até mesmo para uma loja, ela é super importante ser estratégico. Exatamente. Ter esse pilar estratégico mesmo, né? Para saber se posicionar, até é engraçado porque algumas pessoas falam, mas o que é estratégia, né? Às vezes é entender se tu precisa falar de uma forma diferente com o público que já te conhece, que já está fidelizado contigo, ou
se tu tem que atingir novos públicos. Mas será que não dá pra falar do mesmo jeito com os dois? Então, é estratégico mesmo, né? Eu vejo hoje o digital e a rede social como uma forma muito estratégica. Não, perfeito. Não é só você sair produzindo conteúdo e querendo viralizar. Sim. Né? Você tem que fazer todo um trabalho de identificar o teu... Primeiro, qual é o teu objetivo? Isso. É vender. Tá, mas a tua marca já é conhecida o suficiente para poder sair vendendo? Então tem que fazer um trabalho primeiro de mostrar como é que é a tua marca, o que está por trás dessa marca, né? Criar uma reputação para essa marca, né? E depois vir o pilar vendas. Então você tem que definir o que você quer fazer, definir quais são os teus públicos. Exato. Né? Teu público está em que canais digitais? Ele está no Instagram, ele está no... Canais digitais não é só redes sociais, né? Exato. Tô dando exemplo de redes sociais, mas não é. Ele está no YouTube, ele está no digital. Hoje a gente há um tempo atrás, a gente falava de público-alvo. O que era o público-alvo? É homem ou é mulher? Faixa etária, faixa de padrão de vida salarial, mais ou menos, como se é A, B, C ou D, se mora na capital, se mora no interior. Isso aí era público-alvo. Hoje a gente trabalha com um conceito muito mais aprofundado, que se chama persona. Isso. Não precisa decorar a palavrinha, mas é persona, né? O que é persona? É você saber com quem você quer se comunicar, o que essa pessoa, como é que ela é de fato? O que ela gosta de fazer nas suas horas vagas? Ela pratica esportes? Ela gosta de cultura, cinema, teatro? Ela gosta de passear com os filhos, com os netos? O que ela faz? O que para ela é importante na vida dela? Né? Qual é o significado que ela dá para as coisas? Então, é tu entender a pessoa mais na sua essência. Então, existe ferramentas, pesquisas que a gente pode fazer isso, né? Que há um tempo atrás não era possível. Então, é bem como você falou, Tainá, é desenhar essa estratégia. Né? Qual é o objetivo? Com quem eu quero falar? De que forma eu vou falar? Que etapas eu tenho que fazer antes de partir para uma venda direta, né? Sabe que há um tempo atrás me chamaram para fazer assessoria de imprensa de um evento, não vou dar nomes, mas de um evento técnico, né, de uma área médica. E eles nunca tinham feito, assim, eles não tinham um posicionamento digital. Eles tinham aquelas coisas, eles também são uma escola, né? Então eles tinham um posicionamento que era de falar sobre os cursos que eles davam, as aulas que eles davam. Então, fazendo um grande evento, um congresso, e me chamaram para fazer assessoria de imprensa. E a primeira coisa que eles queriam era inscrição. Você faz assessoria de imprensa, a gente precisa que você coloque as nossas notícias em todos os veículos, jornal, rádio, televisão, porque a gente quer ter inscrição para esse congresso. Eu disse, bom, todo mundo quer, né? Todo mundo quer vender, todo mundo quer ter inscrição, né? Mas tem algumas etapas antes. Né? Então, assim, por exemplo, o que você está entregando a mais que seja importante a ponto de você estar na página de um jornal, de uma emissora de televisão, ou de uma entrevista numa rádio, por exemplo, até num podcast, né? O que você está entregando a mais? Né? Porque isso também, assim, a gente tem que dividir muito a responsabilidade na comunicação. Concordo. Porque a gente não é mágica. Sim. Né? E a nossa matéria-prima é o conteúdo, é a informação e é o que foi construído a partir disso, né? Então, a gente consegue fazer bastante coisas, mas não é um trabalho unilateral, né? Então, assim, eu disse, não, a gente não vai conseguir sair fazendo inscrições. Para esse evento desse ano, não. Né? Porque ninguém conhece vocês, porque as entregas de vocês... A gente não entrou no planejamento do evento. Vocês nos chamaram na véspera do evento. Tá. Se a gente tivesse entrado no planejamento do evento, a gente teria proposto algumas coisas diferenciadas que vocês poderiam ter feito em termos até de programação, para você realmente mostrar que você está fazendo alguma coisa diferente. Agora a gente entrou na reta final, então a gente vai começar um trabalho de construção de imagem. Mostrar que vocês existem no mercado, primeiro ponto. Sim. Que vocês existem, que vocês... mas a gente está 20 anos no mercado. Sim, mas só vocês sabem. Isso. Né? Então a gente tem que começar a mostrar o que vocês fizeram nesses 20 anos.
Então, a gente vai conseguir colocar vocês na mídia? Vamos, mas não na proporção que a gente gostaria, ou que vocês têm como expectativa, e nem vai ser para ter inscrições. Sim, ou seja, não vai alcançar o objetivo proposto, que é o desejado. Não. E a gente tem que ser muito honesta com o cliente nesse momento, sabe, Tainá? Porque por mais que eles fiquem chateados, às vezes, pode não ser contratada, mas você vai evitar uma situação que vai ser ruim para todo mundo depois. Sim, né? Sim. Então, eu acredito nisso, né? E eu acho que o nosso trabalho empreendedor de comunicação é isso, né? É a gente ter essa clareza do que a gente consegue, até onde a gente pode ir, e ajudar nessa construção o cliente, as empresas. Porque esse é um trabalho, é que nem a gente não é fazedor de coisas. Como você colocou, a gente é estrategista. Sim. Então a gente tem que estar lá na concepção da ideia, do produto, do serviço. Porque ali a gente consegue ajudar para fazer essa construção e atingir esse objetivo. Se nos contratarem no finalzinho para a gente vender... Porque eu entendo, também já passei por muitos desses momentos. Tá aqui, ó, agora tu, tá jornalista fazendo rede social, então vai lá e entrega. Sim. Mas peraí, não é assim, né? A gente podia ter pensado exatamente tudo que tu falou, porque eu vejo que muitos ainda têm o pensamento que é só eu entregar o release, pode ser impresso ou por e-mail, que o jornalista vai ler e vai publicar. Exato. Se ele achar interessante, ele ainda vai querer uma aspas que ele pode me ligar e deu. Exatamente. Né? Exatamente. Eles ainda têm muito esse pensamento. E aí eu queria, agora a gente falou sobre isso, e eu queria saber um pouquinho como que a tua empresa, né? Já trabalhei lá, mas o público quer saber. Trabalhou lá antes da pandemia, né? Da pandemia. Foi exatamente, né? Daí veio a pandemia e foi uma loucura, né? Foi. E é verdade, eu acho que realmente, eu comecei assim na outra agência, 15 dias depois o mundo disse para. E como que tu, dentro da sua content, atua para todos esses serviços que a gente conversou até agora? Assim, a minha vida empreendedora, bom, como todo jornalista, eu comecei lá, né, no clássico, sendo repórter, editora de jornal, revista, aquelas coisas todas. Depois fui para a área da comunicação corporativa, daí trabalhei muitos anos em instituições como o Sebrae, Federação das Indústrias, a Fiergs, ali eu ganhei bastante experiência. Mas tu sabe que quando eu trabalhava no Sebrae, que o Sebrae trabalha incentivando o empreendedorismo, né? Ali eu já fui mordida pela mosquinha do empreendedorismo. Tanto é que eu saí do Sebrae e abri minha própria empresa. Pouca gente sabe. Isso foi antes do digital. Sim. E como a gente conhece hoje ele, né? Então, foi basicamente assessoria de imprensa. Eu fiquei 4 anos. Eu não tinha experiência nenhuma, a não ser ter vivido dentro do Sebrae, estimulando as pequenas empresas, né? Então, eu abri a empresa, era de assessoria de imprensa. Foi bem legal, acho que eu tinha um sócio na época, a gente construiu bastante coisas interessantes, mas depois eu não estava confortável, como se tivesse faltando alguma coisa, parece que eu não tinha me encontrado ainda, né? E daí nesse meio tempo que eu estava meio que me questionando naquela vida empreendedora, eu recebi um convite então para ir para a assessoria de comunicação da Fiergs, da Federação das Indústrias, fiquei 10 anos lá. Mas dentro lá desse trabalho também, né? Eu, nos últimos anos, trabalhando lá, essa coisa do empreendedorismo sempre me acompanhou, né? E até coloquei ali nas curiosidades, não sei se tu vai falar depois, mas então sempre me acompanhou essa coisa do empreendedorismo, né? Mas eu sou de uma geração que eu aprendi que a gente tem que ter segurança, que a gente tem que ter CLT, sim, que a gente tem que ter salário. Então, eu venho de uma cultura... ninguém na minha família foi empreendedor. Então, eu venho de uma cultura muito rígida. Então, eu sempre fiquei transitando entre a minha vontade e aquilo que culturalmente eu absorvi. Então, demorei um pouco nesse processo, né? Tive essas indas e vindas. Então trabalhando no meu último emprego, no meu último trabalho, eu comecei a amadurecer. Mas daí, ao contrário do que eu fiz na minha primeira vez, eu fui buscar mais subsídios. Que é isso que eu acho que as pessoas têm que fazer.
O que é buscar subsídios? Bom, primeiro eu fiz uns cursos de atualização de alguns assuntos que eu achava que era interessante, né? Fui buscar referências, mas comecei a transitar em ambientes onde tinham pessoas fazendo coisas parecidas com o que eu queria fazer. Foi exatamente isso que a gente começou quando tu abriu o programa falando, sabe, Tainá? Que quando eu te disse, Tainá, eu olhei para ti, tu tem muito talento, tu tem muita habilidade para trabalhar com vídeo, com voz, tu tem muita destreza, muita qualidade nisso, porque eu já tinha visto coisas tuas. E às vezes é difícil a gente olhar para nós mesmos e pensar, tá, eu até sei que eu tenho essa habilidade, mas como é que eu converto nisso num negócio? É verdade. Né? Ou então, será que é uma impressão minha que eu tenho habilidade porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto? Isso não é suficiente para fazer um negócio? Tem muitos questionamentos. Então, tu transitar em ambientes que tem pessoas ou da tua área ou parecidas fazendo coisas, é interessante para você até verificar o quanto próximo você está daquele perfil que você gostaria de ter, que você acha que é importante, ou quanto longe você está. E estar longe não é desistir, é ver o que você precisa construir para chegar lá. Então isso vai te dando segurança, isso vai te moldando e você vai lapidando aquela ideia que pode ter começado como um sonho ou como uma necessidade, né? Mesmo que tenha começado com uma necessidade, você ficou sem trabalho e vai buscar alguma coisa que você gosta de fazer e tornar um negócio. Não importa, né? Mas eu acho que você é um pouco startup, que nem a gente diz, né? O que é startup? Você põe a ideia na rua e vai aprimorando ela na medida que ela vai acontecendo. Conversando com outras pessoas, agregando conhecimentos, testando na prática. E como eu estava ainda dentro da empresa, a parte prática não deu para fazer muito, mas eu fui fazendo isso, eu fui me aprimorando e buscando algumas referências. E depois sim, daí pedi demissão lá e abri meu próprio negócio e fui à luta. O que eu posso te dizer, Tainá? Quando você está na linha de frente, vem uma série de outros desafios. Tem os desafios controláveis, que são aqueles que às vezes você não estava pronto ou com uma experiência, ou não tinha uma ferramenta para poder fazer uma entrega. E tem aqueles desafios que são fora do teu controle. Por exemplo, que nem eu peguei exatamente na hora que eu estava ampliando uma série de serviços na empresa, tinha uma equipe já bem coesa. Foi exatamente nesse momento, eu estava pensando em trocar alguns serviços por outro, porque eu já tinha rodado algumas experiências, veio uma pandemia. Sim. Né? Isso é incontrolável. Né? Então, o que eu tive que fazer? Eu tinha capital, eu sou uma pequena empresa, eu tinha capital de giro para manter as pessoas por quase um ano. Ninguém sabia se era uma situação que ia durar 2 meses, 3 meses, durou mais que um ano. Ou mesmo tinha algumas pessoas que até me falavam, mas é quarentena de 40 dias. Exato. Né? Vai ser 40 dias. E não foi. Olha, eu acho que, na verdade, a gente deve ter voltado à vida real provavelmente ali por 2022. Exato, exatamente. Daí eu segurei a situação por um ano, como a questão não voltava, eu tive que demitir praticamente todo mundo. Tinha acabado de alugar uma sala grande, reformei, investi, perdi tudo, porque eu tive que fechar. Sim. Mas tem uma frase do Martin Luther King que eu gosto muito, eu acho que eu concordo, e ela casou muito com a minha situação. Ele diz o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu acho que é isso, sabe? Então, eu fui trabalhar home office. Eu disse, bom, eu tenho que me preparar mais do que só saber da comunicação. Eu tenho que me preparar estrategicamente como empresa, capital de giro. Eu mudei a estrutura, hoje eu tenho uma estrutura fixa bem pequenininha, mas a estrutura externa ela é modulável, ou seja, eu tenho profissionais de confiança que se eu precisar por um projeto, eu chamo por projeto. Eu aprendi muitas coisas. Sim. Que a minha área é uma área muito sazonal também, né? Então, a gente brinca, né? Quando vem uma crise, qual é a primeira coisa que se corta? É comunicação. Comunicação. E a gente entende, tem que manter empregos, tem que manter produção e tal. Então, hoje eu fiz uma estrutura pensando que ela é modulável, né? Então, eu posso ampliar ou diminuir ela de uma forma muito natural. Aprendi, como a maioria das pessoas, que eu não preciso ter uma sala enorme, sala de reuniões, né? Hoje, todo mundo trabalha home office, eu também,
E a gente vai para coworking quando tem trabalho de equipe, a gente trabalha online, hoje tem uma série de ferramentas online, a gente liga os computadores, é como se estivesse todo mundo na mesma sala. Sim. Né? Eu, às vezes, passo o dia todo, uma tarde inteira trabalhando em equipe, só com o monitor ligado e nós ali se conversando e trabalhando como se estivesse na mesma sala. Né? Então, aprendi bastante coisas, deu para recomeçar, né? Não só conseguimos chegar no patamar pós-pandemia, como a gente conseguiu evoluir, trazer outras experiências, investir bastante no ON. Sim. Né? Então, a assessoria de imprensa voltou forte depois da pandemia, Tainá. Eu acredito. Era uma coisa que eu praticamente não estava mais fazendo. Então, voltou muito forte depois. Então, essa curadoria de conteúdos, de fazer né, de levar informações. Por que acontece? Hoje, os jornalistas que estão lá correndo atrás, que trabalham num jornal, no veículo, eles não têm tanto tempo para buscar conteúdos diferenciados. Então, muitas vezes, chegar para eles uma pauta interessante, né, é importante também. Sim. Né? Eu lembro que quando eu fiz a minha pós-graduação em cultura digital, porque eu estava lá na Sul Content, eu fiz focado no jornalismo cultural, porque é uma paixão minha, que eu adorei, sempre gosto. E eu lembro que eu conversei com vários jornalistas super conhecidos da década de 90, anos 2000, entre eles Kátia Suman e o Roger Lerina. E eu lembro que o Roger, porque o objetivo era falar dessa transição. Sim. Eles saíram do papel impresso de um jornal e foram para uma rede social, um site. E eu lembro que o Roger falou assim, eu nunca imaginei que eu tinha tanta gente que lia a contracapa do segundo caderno. Eu só fui entender isso quando eu criei a minha newsletter e eu vi que eu tinha milhares de seguidores. Exato. Eu tinha milhares de leitores que agora conversam comigo. Claro. Porque antes eu não tinha tempo. Exatamente. Eu tava ali sempre correndo atrás e ele disse assim, hoje eu como jornalista me sinto tão satisfeito de estar no digital. E eu lembro que ele falava assim, mas Tainá, tu bota muito claro que eu não sei mexer nessas coisas, tá? Ele dizia, eu não sei fazer essas coisas de CEO, essas coisas aí. Mas eu me sinto tão realizado, porque hoje eu vejo que é o meu público. Mas, ele diz assim, de novo eu digo, eu não tinha noção do tamanho das pessoas que me liam, que me acompanhavam. E hoje eu tenho o privilégio de, não é nem de escolher, ele disse assim, não era nem de escolher, mas era o privilégio que tu disse, de dar ouvidos a outros tipos de pauta que não tinha, não se encaixava naquela rotina. Não tinha espaço, né? Não tinha espaço. Não eram aquelas... Porque é muito fácil fazer conteúdo na área cultural de artistas consagrados, festivais de cinema, de teatro, de dança, cosplões, né? Agora tem tanta riqueza cultural acontecendo que às vezes o jornalismo do dia a dia não tem esse tempo. E a beleza da comunicação digital, Tainá, que você colocou super bem, que o Roger falou, é que ela é uma mão de duas vias. Sim. Antes você tinha uma informação estanque num jornal, numa televisão e tal, era só deles para nós. Né? Era do veículo de comunicação para nós. Né? Você não tinha a volta. E hoje não, hoje se você é um Roger Lerina, ele colocar alguma coisa, quem recebe a newsletter dele, por exemplo, pode responder, pode dizer gostei, essa notícia, ou seja, você tem um feedback e você tem uma conversa, né? Sim. Então, isso amadureceu muito os conteúdos, isso amadureceu muito, e amadurece a responsabilidade também de quem produz conteúdo, né? Até de você estar preparado para lidar com o contraponto. Exato, com o retorno, né? Uma outra coisa que eu lembro que ele se surpreendeu foi com... Não era nem a faixa etária, mas era a qualidade de vida das pessoas. Sim. Ele disse assim, ele disse assim, 80%, 90% das pessoas que me leem são especialistas. São pós-graduados. Não tem tanto mestrado. Ele disse, não tem tanto mestrado doutorando, porque, né, no Brasil a gente sabe que esse não é um cenário... Né, que, enfim, tem algumas pessoas que não ficam no Brasil, né? Claro. E ele disse assim, eu nunca imaginei. Porque quando justamente a gente fala de cultura, lançar um CD, uma peça, era algo que, querendo ou não, era acessível, porque estava num jornal. E a cultura sempre foi vista assim, exatamente dessa forma no jornalismo, né? É aquela coisa que eu vou te dizer o que está acontecendo, qual é a boa do final de semana.
E quando ele se deu conta disso, que ele foi pro digital, ele disse, eu mudei completamente a minha visão. Eu mudei os meus textos. Não. Sabe que eu sou uma pessoa que, eu acho que tu também, eu gosto de pesquisar muito sobre o que eu vou fazer. Por exemplo, eu gosto de pesquisar sobre lugares novos para comer, lugares novos para visitar. Eu sempre pesquiso, né? Então, assim, o que aparece em primeiro lugar? Sempre vai aparecer as pontuações naqueles grandes portais, né? Sim. TripAdvisor, Trivago, Booking, sempre aparece nesses grandes portais. Eu disse, não, isso eu sei o que ele vai colocar ali. Também, você pensou assim. Isso eu sei. Eu quero entrar num blog de alguém que achou aquele lugarzinho diferenciado, ou pelo lugar, ou pela comida. Gente, eu encontro cada lugar maravilhoso. Eu tenho lista dos lugares que eu quero ir. Se é um domingo de tarde em Porto Alegre, não posso me deslocar muito. Onde é que eu posso tomar um café diferenciado? Onde é que eu posso fazer um brunch? Onde é que eu posso passar o final de tarde, que não seja naqueles lugares que já estão consolidados, né? Sim. E tem uma riqueza de coisas boas para fazer, e eu vou para os blogs. Sim. Um blog do Roger Lerina, um blog, sei lá, da Tainá, um blog de qualquer pessoa, né? E então, eu vou olhar e dizer, pô, e às vezes são pessoas que chegaram ali por acaso, ou porque são caçadores de lugares diferentes, sim, de comidas diferentes. Então, realmente, hoje a gente tem... Antes não, você tinha que comprar uma revista de gastronomia. Sim. E daí cai naquilo que a gente falou, né? Vai ser sempre aqueles restaurantes, já estão com que não preciso, né, nem pesquisar muito para saber onde é que estão. Então, hoje a gente tem acesso a muita coisa interessante para fazer. Então, tudo isso é comunicação, jornalismo, vem desde aquilo que você falou, da estratégia de quem quer fazer aquela informação, aquela comunicação. E daí entra muito também, às vezes quando um cliente me chama para fazer alguma coisa diferente, né? Mas eu não tenho nada diferente para mostrar, eu não tenho coisas grandes para mostrar. Né? Você pode não ter coisas grandiosas para mostrar, mas você tem coisas diferentes e existe público para tudo. E sabe que eu faço produção de conteúdo para uma professora que tem um estúdio de pilates e yoga aqui na cidade de Cachoeirinha. E ela também trouxe um pouco isso. Mas o que eu vou trazer de diferente, além de falar do pilates, do yoga, não sei o que. Eu disse, pergunta pro pessoal. E ela trouxe uma coisa que até ela mesma riu, é o cafezinho. Uhum. A melhor coisa do estúdio dela é que as pessoas chegavam e tinham um acolhimento que ela recebe na porta, ela abraça, ela pergunta se tem café. Teve uma senhora que disse, tem cafezinho quentinho toda hora que eu vou lá, passado. E é isso, né? É isso que às vezes as pessoas nem se dão conta. Exatamente. Exatamente isso. E o que também ela conversando contigo está ensinando às outras pessoas? Que um atendimento acolhedor, um atendimento personalizado, sim, ele é muito importante. Sim. Então, a entrega de um serviço vai muito além daquela questão pontual. Sim. Ela tem todo um... Então, ela tem sim o que mostrar para o seu público falando contigo, né? Ou através das redes sociais, ou através, enfim, de qualquer ferramenta. Todo mundo tem algo a dizer. Isso é verdade. Né? Então, a gente tem algo a dizer. E eu acho que o mais importante quando a gente tem algo a dizer, primeira coisa, a gente acreditar no que a gente está falando, a gente ter vivido o que a gente está falando, sim, né? E a gente colocar empatia no que a gente está falando. Né? Então, acho que é uma forma da gente entregar alguma coisa. E às vezes a gente nem tem ideia o quanto a gente impacta na vida de uma pessoa. É verdade. E é justamente isso que eu gosto de encerrar o episódio, que é trazendo esses conselhos, esses recados, até mesmo algumas dicas para as mulheres empreendedoras. E eu queria que tu desse o teu depoimento, apesar que tu já falou bastante sobre isso, mas eu queria que tu focasse um pouco fala para essas mulheres empreendedoras o quanto é importante elas terem um posicionamento e trazerem justamente essa experiência, né? Botarem a cara no sol mesmo, sim, seja no digital ou não. Sim. Deixa esse recado para os nossos ouvintes. Bom, o primeiro recado também, enquanto mulher, que eu queria falar, é que nós podemos ser nós mesmas, né, para conquistar o espaço que a gente nem sempre teve à disposição. Nós não precisamos ser o outro para ser respeitada e para ganhar o espaço. Então, eu acho que esse já é um diferencial nosso, né? Então, a gente se assumir
nosso protagonismo enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto profissionais. Então, é se colocar como uma mulher de fato, né? Eu acho que isso é bastante importante. Eu, na primeira vez que eu virei empreendedora, eu não tinha isso muito claro para mim. Eu lembro que eu sempre usava calça, até uma coisa boba, mas eu usava calça e tailleur porque parecia que eu seria mais masculina no sentido de ser mais séria, iam me dar mais credibilidade, né? E eu estava reforçando um estereótipo. Hoje eu sei que não, hoje eu posso ser o que eu quiser ser e eu posso ser respeitada por isso. Então, esse é um primeiro ponto enquanto mulher. E o segundo ponto é conversem com as pessoas, né? Não tenham medo de falar, buscar perguntar para as pessoas, porque eu acho que, por exemplo, fazer parte de grupos, de discussões. Hoje o digital nos possibilita isso, né? Por exemplo, falando em cultura, eu gosto muito de ler. Eu faço parte de um grupo de literatura, que a gente troca impressões. Eu faço parte de grupos de comunicação digital, onde tem inclusive concorrentes, e está tudo bem. A gente troca informação. Mas uma coisa que eu gosto de fazer muito também, Tainá, são trabalhar, buscar referências em 2 polos. Pessoas jovens, para eu sempre não achar que eu sei tudo, porque é natural. A gente passa por muitas coisas, chega uma hora de, né? O que essa pessoa tão mais jovem tem para me dizer? Então, para eu não cair nessa própria armadilha, eu gosto de conviver com pessoas mais jovens como você e conversar e saber o que você está fazendo, como é que você está fazendo, sabe? E também o outro polo. Eu adoro conversar com pessoas muito mais experientes que eu, não pensar que elas estão ultrapassadas. Boa, é verdade. Então, assim, não achar que elas estão ultrapassadas, que elas são de outra, não pegaram tais tendências, não. Eu gosto também de saber como é que você resolve esse assunto. Como é que você qual é a tua visão? Então, eu gosto muito de transitar por esses 2 polos, além dos meus pares, que é o mais comum, que ele já está inserido no dia a dia, né? Transitar nesses 2 polos, porque eu aprendo muito, eu também posso contribuir de alguma forma, e sempre é o que faz com que eu pense as coisas, porque a gente diz que, sempre nos dizem que a gente tem que ser criativo e pensar fora da caixa, mas ninguém diz como, né? Exatamente. Ninguém diz como. Para mim tem sido muito isso, né? Além de também me reciclar, de tentar não ficar tão só circulando no meu meio, eu pensar, para mim, da fora da caixa é muito isso, é buscar muita experiência e olhares dos mais jovens e das pessoas mais experientes também. Isso tem me ajudado muito a ver aonde eu estou, como é que eu posso melhorar. Então, acho que criatividade, para mim, está muito vinculada a isso, além daquelas outras coisas que todo mundo sabe, né? Ócio criativo e todas aquelas histórias, mas... Que é extremamente necessário, né? Eu até tenho uma camiseta que diz que descansar também é produtivo, né? Exatamente. A gente também precisa aliviar a mente para conseguir vir renovada. Não, exatamente. E hoje, nos dias de hoje, com tanto estímulo, né? E onde parece que existe um status que as pessoas valorizam, aquela pessoa que diz que está sempre ocupada, sempre conectada, né? Parece que isso é cada vez mais valorizado. Eu acho que descanso, lazer é resistência. E é verdade. Sabe? É tu resistir a essa coisa de dizer que você ser ocupado parece que você é uma pessoa de sucesso. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que você não fazer nada, fazer pouco, fazer coisas que te dão prazeres fora do seu ambiente profissional é uma resistência social, inclusive. Sabe que... uma resistência cultural, né? A minha psicóloga me fala isso, né? Porque eu tô aí numa maratona. 2025 pra mim começou assim, tipo, um monte de coisa pra fazer. E eu lembro, ela fala muito, quando que tu vai fazer nada? O nada é necessário. Exato. Já tem anotado na tua agenda que de tal e tal horário tu vai fazer nada? E fico muito refletindo sobre isso, que é verdade. Nós empreendedoras, a gente também, por mais que a nossa carga horária seja diferente. A gente também tem que aprender a fazer nada. Não, exatamente. E eu tenho aprendido, assim, a fazer o nada. Acho que a pandemia me ensinou isso. E eu acho também a maturidade, mas é aquela coisa, né? Que nem eu digo, que pena que eu não sabia disso um pouco antes também, né? Mas eu acho que também o fato de... Eu procuro, às vezes, pensar o que é não fazer nada também. Né? O que é não fazer nada? O que é o conceito de não fazer nada? Né?
pra mim, o não fazer nada é realmente não pensar, não ter um planejamento, a não ser o que o que dá pra fazer agora? Tô com fome, vamos cozinhar. Exato. O que dá pra fazer? Cozinhei. Vamos então assistir um filme enquanto a gente come? Exato. Mas o filme vai ficar mais tempo do que a comida. Não tem problema. Ou pra mim, o fazer nada pra mim isso é maravilhoso, porque é exatamente isso que as pessoas têm que descobrir. O que é o teu fazer nada? Né? Porque as pessoas também, às vezes, elas têm uma falsa... eu preciso esvaziar minha cabeça, deitar e olhar para cima. Não é necessariamente isso. O fazer nada, para mim, por exemplo, sabe o que é fazer nada, Tainá? É começar a fazer uma coisa qualquer, por exemplo, sei lá, tô lendo um livro e daqui a pouco eu estava lendo o livro e aquele livro me fez pensar sobre alguma coisa e me deu vontade, então, de levantar, abrir a janela e olhar para fora. Sabe? É você se deixar se levar pelos teus pensamentos, pelas tuas emoções do momento, sem achar que aquilo você está fazendo é algo produtivo ou não é produtivo, não importa. É me deixar levar pelo prazer do que vai me dando vontade de fazer, mesmo que seja pensar sobre alguma coisa. Então, acho que a primeira coisa a gente também tem que descobrir o que é fazer nada de cada um. Né? É verdade. Nosso papo tá muito bom, mas tá chegando ao fim. Eu adorei, passou tão rápido. Passa muito rápido. Todo mundo que senta aqui fala isso, mas já passou rápido. Que você é uma ótima condutora de conversa. Obrigada. E muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, por estar aqui. E agradeço também a vocês que nos ouviram, nos assistiram. É verdade. Daqui a 15 dias tem um episódio novo, uma nova história. São novos assuntos que a gente vai conversar. E antes de eu te dar o tchau, eu quero te relembrar que o Me Conta Sua História também está no Instagram. Então, segue lá, @meconta.pod, e lá tem conteúdos exclusivos, hein? Tem outras coisas que a Naná falou aqui que só tem lá no Instagram. E é isso, muito obrigada, tchauzinho.